Olá, estudantes! Nessa aula a gente vai continuar o assunto da semana passada falando um pouco mais sobre conservação de energia e resolvendo algumas questões para a gente fixar melhor o assunto. Primeiramente, como a gente já definiu, energia mecânica está associada tanto à energia potencial como à energia cinética. Então, o conjunto desses dois tipos de energia é o que a gente vai chamar de energia mecânica. Então, para o mesmo movimento, em momentos ele vai ter mais energia potencial, mais energia cinética, e um tipo de energia vai se transformando em outro, como a gente também já discutiu anteriormente. Se eu estou no alto, eu tenho energia potencial gravitacional. Se eu acelero, eu tenho mais energia cinética. Se eu desacelero e vou para o alto de novo, volto a ter mais energia potencial. E assim a energia vai se transformando ao longo do processo. Então, na prática, quando eu penso em energia mecânica, a gente tem aqui o conjunto entre todas as energias potenciais. Então, eu posso ter tanto a energia potencial elástica como a energia potencial gravitacional, mais a energia cinética, que vai ter sempre o mesmo formato, mv²/2. Toda vez que eu pensar num problema, eu vou precisar olhar para cada momento desse problema e analisar que tipo de energia está acontecendo ali. Se ele está longe do chão, energia potencial gravitacional. Se tem uma mola esticada, energia potencial elástica. Se ele está em movimento, energia cinética. Ele pode ter uma das três, duas das três ou todas. Então, dependendo da questão, vai ficar mais complexa ou menos complexa, conforme a gente vai tendo mais energias para cada ponto. Eu vou ter que comparar o inicial com o final. Mas eu preciso pensar no início quais energias eu tenho, no final quais energias eu tenho, e a conservação é justamente pensar nessa igualdade, que consiste em dizer que a soma dessas energias é constante. Um outro jeito de dizer isso é dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, eu tenho esses dois formatos de montar o cálculo. Eu posso já ter calculado qual é a energia inicial e colocar o valor aqui, e só pegar o valor final, ou já pegar toda a conta inicial com toda a conta final, toda a equação inteira, montar a equação parte a parte, já montar ela toda pensando nessa igualdade. Fica uma equação maior, mas você acaba resolvendo de uma vez só, ao invés de montar uma equação, resolver e depois montar outra e resolver. São caminhos diferentes para resolver a mesma coisa. Questão número 1. Um bloco de 1 kg é posto para deslizar sobre uma mesa horizontal, com energia cinética inicial de 2 joules. Devido ao atrito entre o bloco e a mesa, ele para após percorrer uma distância de 1 metro. Então, eu já sei que a massa desse objeto é de 1 kg. Eu já sei que ele vai se deslocar por 1 metro. Eu sei que a energia cinética inicial é de 2 joules. E eu sei que a energia cinética final é de 0 joules. Como é que eu sei essa última informação? Porque ele me disse que o objeto vai parar após percorrer 1 metro. Então, se ele para, velocidade 0, então no final do processo ele vai ter automaticamente energia 0. Daí vem o item A. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito. Para resolver o item A, a gente vai precisar pensar no seguinte detalhe. Lembra que eu falei que energia é capacidade de realizar trabalho? Então, se alguma coisa aconteceu com a energia, foi o trabalho. Então, um jeito de traduzir essa ideia é essa daqui. Trabalho é a variação da energia cinética. Ou, posso pensar nisso como energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, uma vez que eu tenho essa informação, meu trabalho vai ser 0 menos 2, que dá menos 2 joules de trabalho do atrito. Tá? Perceba que o trabalho do atrito ele é negativo porque o atrito nunca vai fazer algo se mover de forma direta. Tá? O atrito, nesse caso, ele vai impedir o deslizamento, ou dificultar ou atrapalhar. Então, é um trabalho resistente, que é o trabalho que atrapalha. O trabalho motor é o trabalho que faz se mover. Então, essa foi a questão A. Vamos dar uma olhada agora no item B dessa questão.
Calcule o valor da força de atrito que parou o bloco. Bom, para saber esse atrito, a gente pode usar a equação que a gente aprendeu para o trabalho. Trabalho, força vezes deslocamento. Então, minha força aqui, meu trabalho, eu já sei quanto vale. Ele vale esse 2. Força vezes deslocamento 1. Então, a força de atrito, ela vai ser de menos 2 newtons. Lembrando que esse sinal de menos aqui, ele só vai me indicar que essa força está contra o movimento. Tá? Inclusive, se eu quiser só o valor, a resposta 2 já fica completa. Tá? Só para a gente pensar aqui nos detalhes. Vamos para o item C. Houve conservação de energia mecânica? Não. Por que não? Porque para ter conservação de energia mecânica, eu não posso ter nenhuma força dissipativa. Então, resposta não. Por que não? Porque tem atrito. E como vocês sabem, atrito é uma força dissipativa. Questão de número 2. Vamos dar uma olhada atenta nessa questão. Um jogador de vôlei dá um saque jornado nas estrelas, que é aquele saque que joga a bola para cima bem alto, imprimindo na bola de massa 200 gramas, então já sei a massa da bola, massa 200 gramas, ou 0,2 quilos, né? Com velocidade de 20 metros por segundo para cima. Velocidade 20 metros por segundo para cima, considerando aqui que a gravidade vale 10 metros por segundo, e ele pede para desprezar as forças de resistência do ar. Então, nesse caso, ele não vai ter atrito com nenhuma superfície, porque a bola não está em contato com nenhuma superfície, e a força dissipativa que eu poderia ter seria a resistência do ar que ele mandou desprezar. Então, nesse problema, eu tenho conservação de energia. Então, essa questão a gente vai poder aplicar a lei de conservação de energia. Então, letra A. Eu quero saber a altura máxima da bola. Então, pensa o seguinte, eu joguei a bola para cima, ela vai subir, vai chegar a um ponto que a velocidade dela vai ser 0. Toda vez que eu quiser saber o ponto mais alto, a velocidade é 0. Tá? Quando eu jogo um objeto para cima, para saber esse ponto mais alto, a velocidade nesse ponto mais alto tem que ser 0. Então, com essa informação, a gente vai fazer o seguinte. Qual é a energia inicial? Inicialmente, a energia é uma energia cinética. Então, energia cinética no início do problema. No final do problema, a bola subiu, e no ponto mais alto a velocidade dela zera. Então, se ela subiu, ela ganhou energia potencial gravitacional. Sempre que eu estou longe do chão, tem energia gravitacional. Tá? Sempre que eu tenho velocidade, tem energia cinética. Então, no começo eu tinha velocidade, está aqui, energia cinética. No final, eu tenho energia potencial, porque ele vai estar longe do chão. Então, eu tenho energia potencial no final do problema. No começo só tem cinética, no final só tem potencial. Então, vamos lembrar das equações. A energia cinética, ela é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A energia potencial, ela é massa vezes a gravidade vezes a altura. E aí a gente percebe uma coisa interessante. A gente sabe o valor da massa, a gente pode colocar o valor da massa aqui, lembrando que eu tenho que colocar em quilogramas, tá? Mas eu não preciso, porque olha só, a massa apareceu dos dois lados da minha equação. Então, nessa equação eu consegui cortar. Agora eu vou substituir as coisas que eu conheço, vai ficar 20 ao quadrado sobre 2 é igual a 10 vezes H. Beleza, até aqui? Então, aqui 400 sobre 2 é igual a 10H. 200, né? 200 é igual a 10H.
H é igual a 200 sobre 10. A minha altura é de 20 metros, é a altura máxima que esse objeto alcançou. Vamos dar uma olhada no item B agora. Vamos lá, item B. O trabalho realizado pela força-peso para parar a bola. Pessoal, para fazer isso eu vou precisar simplesmente do valor da energia cinética. Lembra que na primeira questão a gente resolveu o trabalho pela variação da energia cinética? Então, trabalho, variação da energia cinética. Mesma ideia que eu usei na questão anterior. Olha só, a minha energia cinética inicial dá para calcular e a energia cinética final é zero. Eu sei que a energia cinética final é zero, por quê? Porque eu só tenho energia potencial no final do meu problema, para essa questão. Então, trabalho vai ser a energia cinética no início. Quem vai ser meu trabalho? Massa. A massa 0,2 kg, tirei ela daqui do problema, vezes velocidade ao quadrado, sobre 2. Então, isso aqui vai ficar trabalho é igual a 0,2 vezes 400 sobre 2, o que vai dar 400 sobre 2, 200. 200 vezes 0,2 dá 40 joules de trabalho foi realizado nesse processo. A questão 3 é uma questão mais teórica, então a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade e saber que não vai ter cálculo. Um ciclista desce uma ladeira com um forte vento contrário. Perceba que ela falou do forte vento, dando a entender de que eu tenho aí a resistência do ar atuando. Então, essa resistência do ar é uma força dissipativa. Nessa questão, eu não posso pensar aí como energia mecânica conservada. Vou ter alguma diminuição nessa energia mecânica. Então, ele pedala vigorosamente para conseguir manter a velocidade constante. Se ele está mantendo a velocidade constante, a força resultante é zero. Lembra da lei da inércia? Se ele está com velocidade constante, a força tem que ser diferente de zero para tirar ele desse estado. Então aqui o que está acontecendo não é trabalho, tá? Ele não está realizando trabalho porque tem várias forças atuando nesse processo, mas ele está se movendo por inércia, já que a força resultante é zero. Então vamos lá. Se a velocidade dele é constante, opção A energia cinética está aumentando? Não. Como a gente viu, a energia cinética depende da velocidade. Então, se a velocidade é constante, a energia cinética também é constante. Então, a energia cinética não está aumentando e ela não está diminuindo. Olha só, ele está descendo uma ladeira com um vento muito forte, ou seja, na descida o vento está fazendo com que ele precise pedalar para ir com velocidade constante. Tá? Então, olha só, a energia potencial gravitacional aumenta. Para aumentar, ele tinha que estar subindo, mas ele desce a ladeira, então, não, ele não está subindo. A energia potencial gravitacional está diminuindo? Bom, ele está descendo. Então, essa questão me parece a mais legal de todas. Eu sempre gosto de ler todos os itens para poder tirar a dúvida ou ver se eu não faltei atenção em algum ponto. Mas vamos ler para desencargo de consciência. E a energia gravitacional é constante. Bom, se ela diminui, ela não é constante. Então, ela não é constante. Opção correta, letra D. Questão 4. Uma montanha russa tem altura máxima de 30 metros. Considere que o carrinho de massa 200 kg é colocado em repouso no topo da montanha e despreze os atritos e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que, nesse caso, a energia mecânica se conserva. Energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Então, no total, essa energia cinética que eu tiver no começo, eu vou ter durante o problema inteiro. Isso vai me ajudar muito a resolver a questão. Qual a energia potencial do carrinho em relação ao solo no instante inicial? E B, qual é a energia cinética do carrinho no instante que sua altura em relação ao solo é de 15 metros?
Vamos lá, tomei a liberdade de já deixar separados os dados aqui nesse slide. E aí a gente vai tentar começar aqui pelo item A. Qual é a energia potencial inicial? Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Então, eu tenho essas informações todas aqui. Então, tudo que eu preciso fazer é montar meu cálculo. Energia potencial inicial, né? Vai ser 200 vezes 10 vezes 30. Então, essa energia potencial vai dar 60.000 joules. É o valor dessa energia que eu tenho. Daí a gente pode passar para o item B. No item B, eu quero saber qual é a energia cinética dele quando a altura é de 15 metros. Então, eu teria várias opções para tentar calcular isso, tentar ver qual é a aceleração que ele vai ter, quanto tempo ele gasta, mas o jeito mais fácil é descobrir quanto de energia potencial ele perde. Lembra que a energia mecânica é constante? Então, se eu descobrir quanto de energia potencial ele perdeu, automaticamente eu sei quanto de energia cinética ele ganhou. Se ele estava parado no começo, a energia cinética dele no começo era 0. Então, a gente vai fazer um outro cálculo de energia potencial, porque é o jeito mais fácil de descobrir a energia cinética. Então, aqui, pegar a energia potencial, nesse momento onde a altura é de 15 metros. Tá? Massa, 200, gravidade, 10, altura, 15 metros. Então, com isso já me dá uma noção boa do que fazer agora. Vai ficar essa energia, vai dar 200 vezes 10, 2.000, 2.000 vezes 15, 30.000 joules. Então, perceba, eu tinha 60.000 joules, essa é minha energia potencial a 15 metros, então, se eu tinha 60.000, minha energia cinética, ela vai ser o quanto eu perdi, que é 60.000, que era o que eu tinha no começo, menos os 30.000, que é o que eu tenho no final. Então, a minha energia cinética, nesse caso, também vai ser de 30.000 joules nessa altura que ele colocou. E para fechar, peguei uma questão aqui que está dizendo o seguinte: uma esfera de massa 2 kg é abandonada a partir do repouso de uma altura de 5 metros sobre uma mola vertical que tem na sua extremidade presa ao solo. A constante elástica dessa mola é de 80 newtons por metro. Supondo que a gravidade vale 10, determine a máxima deformação da mola em centímetros. Perceba que nesse problema, o que eu estou fazendo é, a minha energia potencial, lá no começo, vai virar energia cinética, e depois ela vai virar a energia potencial elástica. Então, na verdade, eu posso ignorar o meio do caminho, porque se ela se conserva do começo para o final. E o meio do caminho só me daria mais trabalho. Então, vamos tentar ver como é que ficaria isso. Eu tenho a energia potencial gravitacional no início. Como vocês lembram, isso aqui vale massa vezes gravidade vezes altura. E no final eu tenho energia potencial elástica. No final. Isso vale, como vocês lembram, K vezes x ao quadrado sobre 2. A energia do começo tem que ser igual à energia do final. Então, por conta disso, eu já consigo fazer essa igualdade. Energia inicial é igual à energia final. Dá para a gente montar os cálculos e depois juntar tudo, mas quando a gente monta tudo junto, fica um pouquinho mais rápido o cálculo. Mas para quem tem dificuldade de organizar muita coisa, às vezes é legal você primeiro achar a potencial gravitacional para depois substituir na energia potencial elástica. Tá? É um outro caminho que também pode ser interessante. Mas vamos resolver aqui. Vai ficar então mgh é igual a kx² sobre 2. Esse lado de cá, minha massa 2, gravidade 10,
a altura 5 metros. É igual K vale 80 vezes x ao quadrado sobre 2. Então, do lado de cá, vai ficar 20 vezes 5, né, que dá 100. É igual 80 sobre 2, 40 vezes x ao quadrado. Continuando aqui em cima, x ao quadrado é igual a 100 dividido por 40. X ao quadrado é igual a 2,5 metros. Metros não, ainda não terminei de resolver, tá? 2,5. Então, x é igual a raiz quadrada de 2,5. X é igual a... Só pegar a calculadora aqui. Raiz quadrada de 2,5 dá 1,58 metros. Ele pediu isso em centímetros, então são 158 centímetros.